os maiores mistérios ufológicos do Brasil. Em dezembro de 2024, moradores voltaram a registrar luzes misteriosas cruzando os céus brasileiros. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostravam pontos luminosos movendo-se lentamente durante a noite. Alguns pesquisadores sugeriram que poderiam ser aeronaves convencionais, satélites ou até mesmo parte da constelação Starlink. Outros acreditavam que as imagens apresentavam características incomuns. Mas essa não é a primeira vez que o Brasil observa algo estranho nos céus. Muito antes da internet, das redes sociais e das câmeras de celular, relatos semelhantes já chamavam a atenção de militares, pilotos, cientistas e da população. Ao longo de décadas, o Brasil acumulou alguns casos ufológicos mais famosos no mundo. E esta é a história desses eventos. Nos anos de 1950, todo mundo vivia a Guerra Fria. Era uma época marcada pela corrida espacial, pelo medo nuclear e por relatos frequentes de discos voadores. Foi nesse contexto que ocorreu um dos casos mais famosos da ufologia brasileira. Em janeiro de 1958, durante uma expedição na Ilha da Trindade, localizada em pleno Oceano Atlântico, um objeto estranho teria sido fotografado sobrevoando a região. As imagens se espalharam rapidamente. Para muitos pesquisadores, aquelas fotos representavam uma das evidências mais importantes já registradas. Para os críticos, no entanto, as fotografias poderiam ter sido manipuladas ou interpretadas de forma equivocada. Décadas depois, o debate continua. Teriam aquelas imagens capturado algo extraordinário? Ou apenas criado um dos maiores mitos da ufologia nacional? Se existe um caso que costuma impressionar até os céticos, é a Operação Prato. Tudo começou em pequenas comunidades do Pará e do Maranhão. Moradores passaram a relatar luzes estranhas que apareciam durante a noite. Segundo os relatos, essas luzes pairavam sobre as casas, perseguiam pessoas e até causavam sintomas físicos. Esse fenômeno ficou conhecido popularmente como chupa-chupa. Os agricultores, pescadores, relataram luzes paralisantes que retiravam a pele. Os agricultores descreviam o mesmo padrão, o mesmo ruído. Depois do ataque, queimaduras, febres. O número de testemunhos cresceu tanto que os militares decidiram investigar. Foi criada então a Operação Prato. Durante meses, equipes registraram fotografias, desenhos, depoimentos e relatórios. Muitos documentos foram posteriormente liberados ao público. Os defensores do caso afirmam que os registros demonstram que algo realmente incomum ocorreu na região. Já os críticos argumentam que fatores psicológicos, fenômenos naturais e interpretações equivocadas podem explicar boa parte dos relatos. Mesmo assim, a Operação Prato permanece como uma das investigações militares mais famosas da história da ufologia mundial. Na noite de 19 de maio de 1986, algo aconteceu no céu brasileiro. Diversos objetos não identificados foram detectados por parte de radares e observados em diferentes regiões do país. A situação chamou tanta atenção que caças da Força Aérea Brasileira foram enviados para interceptar os alvos. Pilotos relataram dificuldade para acompanhar os objetos. Alguns afirmavam que os alvos aceleravam, desapareciam dos radares ou mudavam de direção de forma inesperada. O episódio ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Até hoje permanece como um dos acontecimentos mais discutidos da história da aviação brasileira. Mas o que será que foi visto naquela noite? Aeronaves secretas? Falhas de radar? Fenômenos atmosféricos? Ou algo que continua sem explicação? Depois desses 3 casos impressionantes acontecerem,
Finalmente chegamos a 20 de janeiro de 1996. 3 jovens caminhavam por um terreno baldio quando afirmaram ter visto algo incomum. Segundo seus relatos, a criatura estava agachada junto a um muro. A descrição chamou a atenção imediatamente. Ela teria cerca de 1,60 m de altura. A pele, marrom escura, com um aspecto oleoso. Os olhos eram descritos como grandes, vermelhos e brilhantes. Algumas testemunhas afirmaram que a criatura parecia assustada ou debilitada. Outro detalhe frequentemente citado era a presença de 3 protuberâncias na parte superior da cabeça. As jovens correram do local aterrorizadas. Ao chegar em casa, contaram aos familiares o que haviam visto. A princípio, poucos acreditaram, mas no dia seguinte, novos relatos começaram a surgir pela cidade. Seria uma criatura desconhecida, uma pessoa em situação incomum, ou o início de um dos maiores mistérios brasileiros. Com a modernidade, chegada dos celulares e redes sociais, o número de registros aumentou drasticamente. Luzes estranhas, formações luminosas, objetos em comum passaram a ser filmados quase diariamente. Mas junto com o aumento, surgiram também novas explicações. Satélites, drones, balões, reflexos, fenômenos atmosféricos. Muitos vídeos que antes poderiam tomar grandes mistérios passaram a ser identificados rapidamente. Outros continuam gerando debate. Em pleno século XXI, o interesse pelo fenômeno continua vivo. Novos documentos são divulgados, pesquisadores analisam registros antigos, testemunhas continuam compartilhando as suas experiências e milhares de pessoas seguem observando os céus em busca de respostas. Talvez muitos casos possuam explicações perfeitamente convencionais. Talvez alguns ainda aguardem resposta definitiva. O fato é que desde a Ilha da Trindade até os vídeos acompanhados nas redes sociais, o Brasil construiu uma das histórias ufológicas mais fascinantes do mundo. E enquanto existirem luzes desconhecidas cruzando a escuridão à noite, a pergunta continuará a mesma: estamos realmente sozinhos?